Galera, 30 anos depois do primeiro filme, será que o Maverick continua um piloto casca grossa? Será que ele ainda é insubordinado como ele foi no primeiro filme? Bem, finalmente eu assisti, eu posso adiantar, sim, ele continua. Mas afinal, o filme é bom mesmo ou é ruim mesmo, como tem gente dizendo? Nesse filme eu vou fazer o review mais sincero do YouTube, sem spoiler, vamos lá! Meu pai acreditou em você. Eu não vou cometer o mesmo erro. René Trans, Peter aqui. Galera, eu demorei pra assistir Top Gun Maverick, mas ontem finalmente eu consegui. E já adianto que foi uma experiência, no mínimo, gostosa, tá? Essa sequência já tinha sido anunciada faz tempo, né? Tipo, acho que foi 2019. E quando foi, pegou geral de surpresa, porque é comum a gente ver sequências de filme blockbuster e não com um gap de 30 anos, né? Mesmo porque Top Gun, o primeiro filme, ele foi uma história com início, meio e fim. Então se a gente vai ver a sequência, é puramente por curiosidade nostálgica, pra ver como é que estão os personagens que marcaram uma geração. Basicamente é isso. Lógico que tem um Tom Cruise lá que a gente quer ver ele também, né, pô? O cara só faz filme de ação casca grossa. Então bora conversar sobre essa questão da nostalgia, do timing do filme, das cenas de ação, das atuações e principalmente da história. Mas antes, já larga aqui nos comentários, você ainda acha que o Tom Cruise manda bem em filmes de ação? Ele deve continuar nessa categoria de filmes ou já tá na hora de assumir outros tipos de filme? Larga os comentários aqui que é importante e se inscreve no canal, porque aqui é um canal nerdístico 100% com 3 vídeos por dia. Obrigado de coração pela tua inscrição, vamos lá, galera. Bom, Tom Cruise, quando fez o papel do Pete Maverick Mitchell pela primeira vez em Top Gun, ele tinha pouco mais de 20 anos. E naquela época, dos anos 80, o cara era o que muito garoto queria ser. Então, sim, não só as mulheres curtiram o filme, como os homens também. Porque, pô, o cara pilotava aviões, era boa pinta, andava de moto Kawasaki, com óculos escuros, com aquele casaco casca grossa lá. Ele era fissurado por velocidade. Então, aquela galera das antigas, e eu me incluo aí, ok? Tá muito hypada pra ver como é que estariam esses personagens depois de 30 anos. Fora que ele representava o que muito jovem na época via como liberdade, que era a arrogância dele, a insubordinação. Aquela coisa da gente decidir o que é melhor pra gente mesmo. Eram outros tempos, né? Agora o tempo passou, se foram aí 30 anos. Ele agora tá com quase 50. E o que mudou no personagem? Basicamente nada. Ele continua a desrespeitar os superiores. E você acha que nesse tempo ele teve alguma promoção? Pô, 30 anos... Tem que ter tido alguma promoção, né? Nada. Ele continua como piloto da Marinha Americana. Mas eu achei isso ótimo. Sabe por quê? Porque, assim, manteve não só a essência do personagem, como os mesmos atributos que a gente curtiu 30 anos atrás. E que dificilmente a nova geração não iria curtir. Porra, aquele cara despojado, casca grossa, vai pra lá e pra cá. Porra, assume qualquer... Isso é maneiro. A galera de hoje quer ver isso também. Bom, vamos falar um pouquinho da história, tá? A história mostra o Maverick sendo chamado de volta ao programa Top Gun, onde lá nesse programa estão os melhores dos melhores pilotos dos Estados Unidos, ou seja, do mundo, né? Pra eles são do mundo. E eles mesmos dizem, os melhores dos melhores. Ele tem que assumir uma missão praticamente impossível, né? Mas isso aí o Tom Cruise tá mais que vacinado. Então você acompanha, né, a convivência do insubordinado Maverick, só que bem mais maduro, bem mais responsável, lógico, depois desse tempo todo, com um bando de pilotos jovens, pô, que se acham demais. Os caras com aquele sorrisinho na cara, os caras se acham os melhores dos melhores mesmo. Mais do que os melhores dos melhores. Né? Alguns mais do que os outros. Para esses pilotos promissores, quem afinal era o Pete Maverick, né? Perto deles? Tipo, nada, né? A gente sabe quem foi o Maverick, mas eles, aquela galera, não. Sabe? A gente sabe e a gente quer e torce pro cara mostrar pra esse bando de mequetrefe que ele é muito mais top que eles. Eu não vou falar muito pra não spoiler o filme, tá? Mas no decorrer da história, eu garanto que vocês vão ter muitas satisfações, sabe? Enfim. E entre esses pilotos tá o filho do ex-amigo dele, né? O Goose, que morreu no filme 1. Então tem também essa luta interna do Maverick em querer ser como se fosse um pai pra esse garoto, né? Garoto com bigode, né? Enfim, protegendo ele ou mandando ele na missão principal, porque é um ou outro, porque pô, ele quer proteger o garoto, né? O garoto, bom, enfim, quer proteger o cara, mas ao mesmo tempo... O cara quer ir pra missão, se mandar pra missão ele pode se sentir responsável, enfim, sabe? Então tem essa luta interna. E eu acho que foi mais um elemento pra trama e eu achei que foi na medida certinha. Não teve nada forçado. E eu tava muito na dúvida, muito mesmo, se o piloto Iceman, né, do Val Kilmer, ele iria aparecer no filme, porque ele tá bem debilitado na vida real, por um problema que ele teve, né, que afetou as cordas vocais. Eu vi, inclusive, um documentário, acho que foi não sei se foi no Prime, agora eu esqueci, mas muito bom esse documentário sobre a vida dele, ok? Porque assim, no filme 1, junto com o Tom Cruise, ele foi o segundo protagonista. Ele competia diretamente contra o Maverick pra ver quem seria o melhor piloto do Top Gun, do programa Top Gun, ou seja, do mundo. Apesar de no trailer do filme a gente ter visto a foto dele, o Tom Cruise virando, olhando pra foto dele já como almirante e tal,
Eu vou manter esse mistério se ele aparece ou não aqui nesse review, mas saiba que o filme é cheio de fanservice nostálgicos, ok? E sobre nostalgia, bora falar de alguns pontos que acho que vale a pena pra caramba. Vamos falar de alguns pontos, começando pela trilha. Que sim, tem alguns clássicos da trilha original, logo no início do filme. Porra, bom pra caramba. Que sim, cara. Porra, isso pega a gente legal, pô, logo no início. Pega a galera das antigas. Porque música é tipo perfume, já viu? Te joga já direto no passado, não é verdade? Tem as cenas do Maverick na moto com óculos escuro, com aquele casacão casca-grossa cheio de cima. É o mesmo casaco, eu acho, né? Deve estar até com cheirinho. Tem as cenas berés da casca-grossa dos pilotos trocando ideia, né, enquanto estão voando, um zoando o outro lá no ar. E sabe aquele jogo de vôlei na praia, com os homens sarados, suados do filme 1? Pois é, esse aí não tem. Mas tem futebol americano, a mesma cena, todo mundo suado na praia. Ou seja, os ingredientes estão ali. Do filme 1, a nostalgia foi super bem trabalhada. E a gente tem visto que esse elemento nostalgia tem rendido boas bilheterias, vocês sabem do que eu tô falando. Basta ver, sei lá, Rei Leão, Tobey Maguire, enfim. Eu acho que vocês podem esperar futuros filmes com coisas bem nostálgicas, tá? Quem sabe até participações impossíveis de acontecer, acontecendo. E isso é puro e simples fanservice, que gera o quê? Tio Aquila. Só precisava a trama ser boa, porque até agora a gente só tem coisa boa. A trama foi boa? Será que foi? Foi algo simples e totalmente funcional. Maverick volta pro Top Gun, prepara a galera pra missão e no final rola a missão, né? É simples, mas ficou boa demais. E o que enriquece tudo isso são os elementos secundários do filme. Tipo, né, você não tem aquela novela, né? Aquela novela com aquela trama principal, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Isso que foi o filme. A nostalgia, o envolvimento dele com a Jennifer Connelly, pô, que eu tenho que falar, cada dia passa a mulher tá mais bonita. Ela foi minha primeira paixão platônica, né? Quando eu vi aquele filme Labirinto, porra, ela tava gata. E hoje ela continua a mesma coisa, parece que ela vai envelhecendo, fica que nem eu, mais bonito, não é verdade? Assim. Não, e tem muita coisa lá. As demonstrações que ele é casca grossa com o piloto, os outros pilotos superiores tendo que aceitar que sim, o cara é pica das galáxias, enfim. Isso que deixou o filme Top Gun. Ah, e o Tom Cruise também, lógico, né? Sobre o Tom Cruise, o cara é o cara. O que eu vou falar? Ele não é talvez o maior ator de filme de ação da década à toa. O cara vem de qualquer filme e com certeza ele escolhe bem os filmes que ele vai atuar. E várias cenas dele pilotando os caças, ele tava pilotando de verdade. Você acha que era fundo verde? Não é não. Como o meu estúdio também é fundo verde, que você acha também que é, tá? O cara é piloto na vida real também. E dos bons. Tem até um vídeo no YouTube dele aloprando um avião, fazendo uma manobra assim, com o James Corden atrás dele, desesperado. Oh my God, you're insane. Então, assim, as cenas são muito reais. É realmente impressionante o que a gente vê ali. Parece que a gente tá dentro do caça, sabe? Os caras capricharam demais nas cenas de ação de pilotagem. Você percebe uma melhora absurda desde o primeiro filme, que já era um avanço da época. Eu digo, um avanço na parte de mostrar a realidade da pilotagem, sabe? Dos caças no ar. Porra, bom pra caramba, a quebra do som, o voo supersônico, hipersônico, enfim, aquelas coisas sônicas, maneiro pra caramba. Galera, o filme é top demais, vale muito a pena assistir. Não é, logicamente, o melhor filme que eu assisti na minha vida, mas valeu demais a experiência, eu acho que vale muito o seu ingresso. Nota 8, vai sem medo. Você já assistiu? O que você achou? Você tá hypado pra ver? Comenta aqui embaixo. Você tá cantando agora? To the danger zone. Putz, é bom demais. Comenta aqui que eu hypei. E lógico, se inscreve no canal. Tamo junto pra caramba. Ativa o sininho porque eu vou trazer talvez uma análise com spoiler, com spoilerzinho pra vocês. Mas você tem que comentar aqui embaixo. Traz, e eu vou trazer com violão, guitarra. Se você... Porra, eu tô com vontade de cantar essa música. Se inscreve aqui, ativa o sininho. Espero você no próximo vídeo. Valeu, galera. Fui.